Olá, tudo bem, meus amigos? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, relatório importantíssimo que eu vou trazer aqui hoje. Um relatório do Fundo de Defesa Legal para a Execução da Lei nos Estados Unidos. Essa é uma entidade que está investigando várias coisas e divulgou um relatório que é realmente impressionante, é bombástico. Ele traz detalhes das viagens feitas pelos indivíduos, traz uma série de coisas que vocês vão ficar espantados, assim como eu fiquei. O relatório está em PDF. Eu traduzi esse relatório, vou enviar o original e vou enviar o traduzido lá no nosso canal do Telegram, que está aí na descrição. Então, se você não está lá, entre lá no canal do Telegram, tá? É importantíssimo para você acompanhar as notícias, acompanhar o dia a dia e muita coisa que a gente não pode trazer aqui, tá certo? Então, entrem lá. Esse relatório, ele mostra a ligação desse povo com um personagem, eu vou dizer assim, eu não posso falar o nome dele, porque falando o nome dele causa muitos problemas ao canal. Mas eu vou chamar ele de Jorginho Sorini. Vocês já devem saber de quem eu estou falando. Vocês vão ver a ligação de diversas pessoas importantíssimas, pessoas chaves nos Estados Unidos, tá? Que tem uma ligação financeira forte com ele. E vocês vão ver já já, depois da nossa querida vinheta. Bom, meus amigos, esse fundo de defesa legal para a execução da lei, ele divulgou um relatório que é bombástico e mostra como é a interferência progressista no mundo. Se isso está acontecendo nos Estados Unidos, imagine em outros países. Imagine, então, nos países do terceiro mundo. Isso é importante porque, se acontece lá, com certeza acontece em todo o globo. E vocês vão ver já. Eu só quero dar um recado antes. Primeiro, quero pedir para você que não está inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe um comentário, porque é importantíssimo, tá? Para ajudar no engajamento. Muitas pessoas precisam saber disso que nós vamos trazer aqui agora. Além disso, tem outro recado para vocês. Você que quer ir para Israel, você tem essa vontade de ir para Israel, você tem o sonho de conhecer a Terra Santa, essa é a hora, esse é o momento. Aproveite essa oportunidade. Tá aí, ó. Na descrição, tá no primeiro comentário fixado, a caravana Ailton Barros, o pai do Questione-se em Israel, tá? Então você vai comigo, vai com o meu irmão, nós vamos numa caravana linda. Conhecer a Terra Santa, refazer os passos de Cristo, conhecer locais sagrados, como Massada, como Jerusalém, Monte do Templo, tudo isso nós vamos conhecer. Então, não perca essa oportunidade que é importantíssima, tá? Olha, é única, porque você vai encontrar as melhores condições e os melhores preços. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Vamos lá, vamos para a tela. Tá aqui, ó. Esse Law Enforcement Legal Defense Fund, tá? Ele é... Aqui, ó. Aqui tá justiça para a venda, mas é justiça à venda, né? Como Jorgito Sorini, Jorginho Sorini, colocou procuradores radicais no poder. E aí você vai começar a entender que não é só nos cargos-chave, os mais poderosos ali dos Estados Unidos que eles estão mexendo. Não. Cargos menos expressivos estão sendo ocupados por eles também. Aqui no Brasil, a mesma coisa, é um aparelhamento que acontece, tá? Então, ó, tradicionalmente as eleições para procuradores distritais têm sido um assunto tranquilo. Candidatos gastaram muito pouco em suas campanhas. Em vez disso, disputando endossos locais e queimando suas qualificações legais para o cargo mais alto. Isso mudou recentemente, pois milhões de dólares de campanha fluíram para esses concursos de votação, ou essas eleições. Pessoal, o que acontece? Antes se fazia campanha, aquela campanha mais calma, mais tranquila, sem muito gasto, sem muita empresa doando para a campanha, doando quantias vultosas, obscenas até, para campanhas para promotor, para ocupar o cargo de promotor, tá? E isso mudou de um tempo para cá. Por quê? Tem um bilionário investindo pesado nisso e vocês vão entender já já.
Na maioria dessas disputas de gastos livres, as forças progressistas se mostraram vitoriosas, derrotando os democratas em exercício ou esmagando um campo de candidatos primários. O que acontece? Esses caras aí que estão ganhando, geralmente, eles são novos. Você vai ver que até aqui no canto da tela, ó, surpreendentemente, a maioria desses promotores eram neófitos políticos. Não tinham ligação com o Partido Democrata, não tinha ligação com o Partido Republicano. Eram aqueles caras que estavam começando na política. E, de repente, eles conseguiram um financiamento gigantesco e conseguiram vencer a eleição aí para promotor. E não tinha nenhuma experiência no cargo. Claro que tem algumas exigências que são feitas para exercer o cargo de promotor, tá? Mas eles eram nomes desconhecidos. De repente, conseguiram vencer a eleição e vocês vão ver o porquê. O fator decisivo na maioria dos casos foi o financiamento externo, níveis sem precedentes de dinheiro de campanha diretamente de grandes doadores ou por meio de grupos aliados de terceiros. Ou seja, aqueles comitês de ação política. Vou citar um deles. Eu tinha um vídeo aqui no canal, eu tive que excluir, para vocês terem uma ideia de como é falar desse pessoal. Mas eu vou citar aqui. É a Tides Foundation, tá? Então procure aí, eu vou deixar aí o nome na descrição para que vocês consigam procurar no Google, tá? Tanto como candidatos e mais tarde no cargo, uma constelação de grupos, tá, recentemente estabelecidos ajudam promotores progressistas por meio de mais gastos de campanha, organizações profissionais, esforços de pesquisa e comunicação estratégica e até mesmo fornecem vantagens. Vejam só. Por exemplo, viagens de safari ao Quênia. Este artigo examina um número seleto de promotores eleitos, tá? Seu caminho para o poder, fonte de financiamento e afiliações e aliados dedicados a apoiar a sua agenda, tá? De justiça. Busca seguir o dinheiro para identificar como esses candidatos foram eleitos e implementar uma agenda ideológica e como essas redes financeiras e políticas os apoiam. Vocês vão entender agora, tá? Ó. Vamos lá. Descobertas. Os Estados Unidos atualmente têm pelo menos 75 promotores de justiça, tá? Apoiados por Giorgito Sorinis. Eu não posso falar o nome dele. Giorgito Sorini apoia cerca de 75 promotores. Aí vão falar assim, mas os Estados Unidos é tão grande. Os Estados Unidos é enorme, tem uma população aí gigantesca. 75 promotores não é nada, mas vejam só. Esses 75 promotores representam mais de 1 em cada 5 americanos, ou mais de 72 milhões de pessoas, incluindo metade das 50 cidades mais populosas da América e condados, tá? De 2018 a 2021, Sorini gastou 13 milhões de dólares em apenas 10 disputas para promotores, onde suas organizações foram de longe as que mais gastaram na disputa e compuseram a maior parte dos gastos de campanha do candidato progressista, até 90% em alguns casos. Até o momento, Soros gastou mais de 40 milhões de dólares em gastos diretos de campanha na última década para eleger promotores. Por que como é que eu posso... essa gana, digamos assim, de eleger promotores? Porque são os promotores que fazem acusações, são os promotores que investigam, são os promotores que têm o poder até de fazer vista grossa para crimes. São peça-chave. Então ele está investindo nisso. Vejam só. Sorini usa uma série de organizações de fachada, afiliadas e comitês de passagem para direcionar contribuições para ambos os candidatos e sua robusta rede de apoio. De apoio a promotores progressistas, que proporcionam seriedade e vantagens aos promotores preferenciais. Olha só. Promotores ligados a Sorini supervisionam 20% dos americanos já. Mais de 40% dos homicídios nos Estados Unidos.
mais de 40% dos homicídios americanos são supervisionados, investigados e levados ao tribunal por esses caras aqui. E vocês vão entender já já o que eles fazem. Como fica mais fácil a vida de criminosos por conta desses promotores, tá? Ao longo da última década, uma onda de candidatos à justiça social foi eleito como procurador-chefe em jurisdições dos Estados Unidos. A maioria desses promotores segue políticas radicais de justiça ao assumir o cargo, incluindo a eliminação de fiança, arquivamento de casos criminais e busca de sentenças brandas, ao mesmo tempo em que cria relações antagônicas com seus parceiros de segurança pública, especialmente a polícia. O que ele está querendo mostrar aqui nessa parte? Olha, os criminosos são beneficiados porque ele alivia as penas, ele faz vista grossa, ele não exige fiança, por exemplo, para soltar o criminoso, para que ele responda em liberdade. Agora, quando é um policial, aí ele começa a exigir fiança, ele quer endurecer as penas, quer pedir a pena máxima, prisão perpétua, quer pedir pena de morte, essas coisas. Ou penas longas, penas duras mesmo, quando é um policial. Quando é um criminoso, ele faz de tudo para abrandar. Você vê acontecer isso aqui no Brasil? Deixa aí nos comentários. Me fala o que você acha aqui do Brasil, se isso acontece no Brasil. Crime e a violência surgiram após a eliminação de muitos desses promotores de reforma. E, criticamente, o aumento na maioria das jurisdições desses promotores é anterior ao pico nacional de crimes em 2020. As dramáticas mudanças políticas e suas consequências não surgiram no vácuo, não surgiram do nada, tá? Elas foram um produto de dezenas de eleições locais individuais na última década, uma vez que mais de 2.300 promotores públicos dos Estados Unidos são eleitos e nas urnas, tá? Geralmente em bases partidárias. Este estudo examina como doadores extremamente ricos, incluindo o bilionário Jorginho Sorini, certo? Financiaram as campanhas desses candidatos e construíram a infraestrutura política. É aqui você vai encontrar a metodologia. Eu vou mandar para vocês lá no canal do Telegram, tô lembrando, tá? Agora vejam só, todo mundo fala, mas 75 é pouco. São poucos promotores, mas olha só onde eles já estão, certo? Todos esses pontinhos vermelhos aqui é promotor ligado que recebeu financiamento dele. Olha só, no Texas está começando a espalhar. Está chegando na Flórida, na Califórnia já tem um bando, no Oregon tem um bando, em Washington também tem, Colorado está se espalhando, Novo México, Arizona, certo? Aqui não precisa nem dizer, porque é uma área totalmente democrata, totalmente progressista ali, né? Mas estão se espalhando. Os promotores de Soros têm jurisdição sobre 72 milhões de americanos, incluindo 25 das 50 cidades e condados mais populosos da América. Seu poder se estende de grandes centros urbanos a subúrbios arborizados e comunidades agrícolas rurais, tá? Aqui você vai entender como é feito esse financiamento. Eu não consigo explanar tudo porque fica difícil, mas vocês vão ver partes aqui, tá? O nexo desse movimento progressista do promotor é o bilionário Jorginho Sorini, que investiu grandes somas de sua vasta fortuna, certo? 23 bilhões de dólares, que é a fortuna dele, na infraestrutura da reforma da justiça criminal, bem antes do incidente dos protestos de George Floyd. Em agosto de 2016, o político notou um movimento de Sorini em um antigo aprimoramento, artigo apropriadamente intitulado A Revisão Silenciosa de Jorginho Sorini do Sistema de Justiça dos Estados Unidos. Em 2014, ele doou 50 milhões de dólares à ACLU, tá? Para os esforços da justiça criminal. Essa concessão sozinha foi 35% maior do que as receitas totais dessa associação aqui, ó, no ano anterior, e dobrou os ativos líquidos totais do grupo.
Isso é para você ter uma ideia das doações que ele está fazendo e como ele está modificando a justiça. Você vai ver o artigo completo, que é muito extenso, ó, são 17 páginas. Mas lá você vai ver, lá no canal do Telegram, você vai ver tudo porque vai estar lá disponível. Aqui, ó, perfil progressivo financiado por Soros, tá? No grupo de promotores. O que eu falei para vocês, ó. Tides, certo? A Tides Foundation. Essa Fair and Just Protection. Brennan Center for Justice são algumas das fundações que doam para essas campanhas, tá? Segurança e Justiça, Safety Justice. Essa Vera. Ó, dinheiro da campanha, seguindo a progressiva do dinheiro do Ministério Público, tá? Este estudo explora o dinheiro que flui de Sorini e suas organizações afiliadas para campanhas para eleger promotores progressistas, perfilando 10 promotores que venceram a eleição com apoio financeiro significativo dele, ó, tá? Diretamente ou por meio de terceiros que ele tenha financiado. Também identifica pelo menos 30 outros que receberam financiamento de campanha ou grupos apoiados por ele, tá bem? Então vocês vão ver também isso aqui lá, é completo. Tá aqui, ó, o que eu falei para você, ó. Viagem financiada por Sorini a Portugal. Toda essa galera que tá aqui são promotores de justiça. Tem nomes aqui, ó. Christian Grosset, você vai ver pelo número. Esse carinha aqui, ele é promotor no condado de Winnebago. Andrew Warren, número 2. Vamos ver aqui onde está o número 2. Não dá para ver o número 2 aqui, não tô vendo. Acho que é aqui, ó. Esse cara, condado de Hillsborough, em Tampa, na Flórida. Aí você tem, ó, Dan Satterberg, tem Larry Klasner, Carol Simon, Beth McCann, Mark Gonzalez. Toda essa galera foi com financiamento dele. Foi passear em Portugal. Tá, ó. Quem financiou, olha aqui, ó. Fair and Just Protection, tá? Como Soros ajudou a eleger, tá? O pessoal, olha aqui, ó. Esse cara, esse velhinho aqui, o seu Jorginho, tá? Ele ajudou a eleger toda essa galera que tá aqui, ó. Kim Fox, Joey Gonzalez, John Krausotti, que é promotor no condado de Dallas, no Texas. E se vocês repararem, um dos poucos lugares que deu o Joe Biden, se eu não me engano, foi em Dallas, no Texas, tá? Steve Descano, Buta Biberage, certo? Quem mais aqui, ó? Alvin Bragg, que é do condado de Nova York. Toda essa galera aqui recebeu mais de 40 milhões de dólares. Não cada um, mas entre eles aqui foi 40 milhões de dólares que eles receberam de doação do Jorginho, certo? Ó, 4 anos, 10 promotores e 13 milhões. Joe Gonzalez. Joe Gonzalez recebeu 1,5 milhão dele na sua corrida em 2018 para se tornar o procurador-chefe em San Antonio, no Texas, certo? Onde homicídios aumentaram 50% desde que se tornou procurador distrital. Gonzalez recebeu 82% de suas doações de fontes dele, certo? Do Jorginho. John Krausotti. É o que eu falei que é de Dallas, tá? Ele recebeu 337 mil dólares, ou cerca da metade de todos os gastos da sua campanha. De quem? Dele. Do Jorginho. E do Texas Organizing Project, porque eles usam essas fundações. Para vocês terem uma ideia, a Tides Foundation, ela paga bolsas de estudo para jovens se tornarem progressistas. E eles vão infiltrando essas pessoas que eles financiam, tá? Além disso, eles vão financiando imigrantes para que esses imigrantes consigam cidadania e se tornem eleitores.
Com isso, se tornando eleitores, eles têm mais votos. É isso que eles estão fazendo, certo? E é que eu não posso colocar aqui o vídeo, mas eu vou ver se eu ainda tenho ele salvo aqui e mando lá no canal do Telegram se eu tiver. Não vou garantir, tá? Ó, Buta Biberage recebeu 922 mil dólares, tá certo? Foi financiado 861 mil desses 922 mil foram de Soros. Tá aqui, ó, entre as entidades, 84%. Agora, todos esses aqui que vocês estão vendo, ó, Buta Biberage, Steve Descano, José Garza, George Gascon, Kim Fox, Kimberly Gardner, Alvin Bragg, todos eles foram eleitos e financiados por ele, pelo Jorginho, tá? Tá aqui, ó, esse velhinho aqui, tão querido do povo, né? O povo ama. Agora vejam só as consequências pra gente encerrar, tá? Ó. Gerard Breitbart III, um reincidente com acusações pendentes, invadiu um hotel no final de 2020, tentou sequestrar e estuprar uma empregada do hotel, certo? Mais tarde ele foi encontrado com uma arma. E o promotor Steve Descano, esse que você viu por aqui, ó, certo? Aqui, ó, esse cara aqui que foi eleito com o dinheiro dele. Esse cara fez o quê? O promotor Steve Descano reduziu as acusações criminais. O normal seria ele ir a julgamento e ter uma sentença aí de 26 anos de prisão à prisão perpétua. Mas seria no mínimo 26 anos. O que ele fez? Reduziu essas acusações apenas para contravenções e o libertou depois de 5 meses. Na primavera seguinte, o mesmo cara atirou em 5 sem-teto a sangue frio, certo? Na cidade de Nova York e Washington, e matou 2. Se ele tivesse preso, não teria feito isso. Isso são algumas das consequências, tá? É que não dá para enumerar toda. George Gascon de Los Angeles parou de buscar aprimoramentos de gangues por crimes cometidos em prol de uma conspiração criminosa como discriminatório. Ah, não, isso é discriminar eles, certo? Os membros de gangue o amam por isso, pois a sentença potencial de um assassinato foi reduzida. Kim Gardner preside a capital de homicídios per capita dos Estados Unidos. No entanto, seu escritório não conseguiu comparecer a julgamentos de assassinato, resultando na libertação de réus e outros tendo seus casos arquivados devido à sua incompetência. Mais um que foi financiado. Então vocês vejam que essa onda, esse aumento de criminalidade está ligado a ele, que tanto interfere nas políticas dos países, tá? Ó, Kim Fox se recusou a processar Jussie Smollett por sua farsa de crimes de ódio. Não consegue processar muitos dos piores criminosos de Chicago e atraiu a ira da polícia e do maior liberal da cidade por deixar assassinos de volta às ruas. Ou seja, ele diz que, olha, estou combatendo os crimes de ódio. As pessoas que falam besteira na internet não vão falar mais. Vou prender todas. Mas assassinos voltam para as ruas por causa da sua incompetência. O sangrento tempo de Larry Krasner no cargo viu uma taxa de homicídios na cidade do amor fraternal, vocês vão entender, devem entender aí, né? Disparar bem antes da agitação de George Floyd, atingindo 562 assassinatos pela primeira vez em sua história e dobrando seu total nos anos antes dele assumir o cargo. Mas, de acordo com Krasner, não há crise, ou pelo menos ele não compartilha sua culpa, tá? Tudo isso que você viu aqui, e levou 24 minutos para mim conseguir te mostrar, e não consegui mostrar tudo, tá? Ó, algumas coisas ficaram de fora, ó. As contribuições atuais aqui, ó, dele, tá? Ó. George Owens, 500 mil dólares. Monica Worrell, 1,5 milhão de dólares. Parisa Degani,
700 mil dólares. Ramin Fateh, 228 mil dólares. David Clegg, 240 mil dólares. Tudo isso são para as novas campanhas que estão tendo, tá? As atuais aí, ó. Selena Cook Jones, 147 mil. Jason Williams, 220 mil. Jack Stonemeyer, 185 mil. Shani Curry Mitchell, 800 mil. Pamela Price, 984 mil, tá? Genevieve Jones Wright, 1.584.000, certo? Tudo isso que você tá vendo aí. Foram aí, ó, nas eleições de 2018 e 2019 aqui, esses de baixo, tá? Felizmente foram derrotados, né? Mas tá aí, ó, como ele tá investindo pesado. E com isso ele está mudando a justiça. Locais que já tinham uma certa criminalidade, ele elege, a criminalidade dobra. Elege outro ali, não tinha crimes, começa a ter. Começa a perseguição às polícias. E é assim que eles agem. Se isso está acontecendo lá, nos Estados Unidos, que é conhecido no mundo inteiro por seu sistema de justiça, um sistema que é duro e justo, está acontecendo lá, imagina o que acontece em países de terceiro mundo, onde a corrupção reina solta. O que você acha que ele tem feito? Certo? Tem financiado cada vez mais pessoas. E cada vez mais elas estão ocupando cargos. E cargos importantes. Cargos-chave. Tá? Ele não precisa eleger o presidente da República, por exemplo. Mas se ele eleger uma grande parte dos deputados, ele já causa um estrago danado. E é isso que nós precisamos abrir os olhos, porque temos eleições no final do ano. Se nós quisermos mudar o país, temos que reeleger o presidente e mudar o Congresso Nacional. Nós temos que ter uma maioria nas duas casas para poder aprovar reformas, poder aprovar mudanças na lei, poder aprovar uma série de melhorias para o Brasil. Então preste muita atenção nisso. Se ele faz isso lá, imagina aqui que nós já temos políticos corruptos para exportar. Que a quantidade de político corrupto no Brasil é absurda. Então imagina o estrago que ele pode fazer aqui no Brasil, tá? Isso é para a gente abrir o olho. Preste bem atenção em que você for votar na eleição em outubro. É importante demais. É o futuro dos seus filhos e dos seus netos que está em jogo, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.